reviver. Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. Deixou a bola passar na ponta, tira gol! Meu time bem armado, tranquilo. Era a final, era uma decisão. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer. Primeiro tempo tava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, como rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção, preparou, correu e chutou. Nascido na pequena Cumari, Milton Bueno de Faria tem seu nome ligado historicamente ao futebol goiano. Diretor do Departamento de Futebol Amador da Federação Goiana, Milton teve outras tantas contribuições para o futebol em Goiás ao longo de sua vida. Deu os primeiros passos ainda como jogador no Atlético Clube Goianiense, mas sua carreira não decolou nos gramados. Por isso, Milton Bueno preferiu seguir a veia como comerciante. Também é representante comercial do ramo de material esportivo e nesse ramo vestiu praticamente todos os clubes do futebol goiano profissional, gandulas e árbitros. Apaixonado pelo futebol amador, jogou diversos torneios de futebol varziano durante muitos anos. Hoje, Milton Bueno se dedica à melhoria do futebol de base no estado de Goiás e comenta futebol na Rádio 730. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o Clube do Povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do Campeonato de Profissionais. Uma foi com o Herman, que era o nosso lateral esquerdo. Ele bem na quina do campo, ele fechou o Garrincha e preparou para dar um carrinho nele. E ali estava cheio de gente, o Garrincha chutou a bola por baixo dele, pulou por cima dele e ele derrubou uns 10 torcedores lá, querendo fora de campo, né? A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem o oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte, e Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. No programa de hoje, estamos recebendo um personagem que não brilhou tanto assim nos gramados, mas fora deles, fez praticamente de tudo. Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo. Quem é ele, Rafael Bessa? Quem é Milton Bueno de Faria? Por Milton Bueno. Quem é Milton Bueno? Que satisfação grande. Realmente eu fico honrado porque vocês fazem um trabalho excelente. Milton Bueno veio para Goiânia em 1950 e em 58 a gente
morava ali ao lado do campo do Atlético, quando a gente começou a nossa carreira futebolística. Realmente a gente fica satisfeito porque vocês têm feito um programa que todo mundo quer ouvir e até ver, né? Então eu vejo isso com muita importância. O Milton Bueno é uma pessoa simples, humilde e que é um viciado pelo futebol, né? Apaixonado pelo rádio também, porque a gente começou muito cedo também no rádio. Então a gente está aqui justamente para falar realmente aquilo que vocês quiserem dentro do futebol goiano. Eu tenho o orgulho e a satisfação de ter vivido esses 55 anos de futebol goiano, vivido mesmo. Eu considero vocês estão nesse programa importantíssimo que faz um relato da vida da pessoa, nada melhor do que ser massageado um ego e recordando as coisas que você passou. Então eu sou aquele que talvez eu não conheço, mas ninguém assistiu mais futebol ou no Olímpio ou no Serra Dourada do que eu. E como é que começou essa paixão pelo futebol? Olha, meu pai jogava no Catalão, craque, era goleiro. E quando ele veio para Goiânia, em 1950, a única coisa que ele lamentou é ter deixado de jogar no craque e vir embora. E aqui ele começou uma vida de construtor fiscal do Estado, e a gente acompanhando, né? E aquilo foi a paixão. Já começou porque eu morava na C500, ao lado do campo do Atlético, e ali tinha um infantil, um mirim, que era treinado pelo seu João, pai do Zé Maria, que era o goleiro, inclusive, do infantil na época. E nós começamos a fugir para treinar e jogar. E como o portão ficava lá na Avenida 24 de Outubro, nós fizemos um buraco escondido, aqueles meninos que moravam na Vila Operária, ali na Rua do Comércio, na C500, na Catalão, que hoje é senador Jânio, e fez um buraco para passar para começar a treinar. E a gente daquela época a gente fugia da mãe, né, para poder treinar. E a gente começou ali. Aí começamos a treinar e fiquei no Atlético até 65, nas categorias de base. Então foi esse o meu início do futebol. Tô curioso para saber, quem que é o seu pai? Conta um pouquinho da história dele. Meu pai é Silvio Bueno de Santana, realmente uma pessoa que, além de gostar de futebol, ele tinha várias profissões. Um era construtor licenciado para construir casa até 2 andares. Ele tinha um programa sertanejo na Rádio Brasil Central, e Alvorada Sertaneja, depois Mensagem Sertaneja, na mesma época de Moraes César. E mesmo eu com 10, 11 anos, 12 anos, 13 anos, ele disse que eu tinha uma voz de locutor. Aí ele me levava, desde menino, para fazer locução comercial. E começou. Aí aos 14 anos realmente eu firmei no programa dele, e todo domingo tinha um programa de auditório. E eu fazia a locução comercial. E era aplaudido como se fosse os caras que estivessem tocando também. E os seus primeiros passos no futebol, Milton? Como que foram? Olha, foram lá no Atlético mesmo? O que você se recorda? O que eu recordo que em 58... É importante, eu acho que decidiu lá no campo Antônio Ascioli, Goiânia e o Rubro Negro Campineiro. E tinha as preliminares. E nessa preliminar eu estava com cachumba, fugi de casa. A preliminar era 1h da tarde, porque o jogo era às 15 horas, naquela época, 15 horas. O estádio lotado, e eu falei, não vou perder essa não. E fugi. Fui jogar, e com medo da cachumba descer, porque tinha falado que descia, graças a Deus não desceu. E foi a primeira emoção meu de futebol. E dali para cá eu tornei um viciado do futebol. Então a gente realmente aí começa. E nunca mais parei. Aí tem uma história longa para frente. Eu quero que você conte como era o ambiente da Campininha naquela época, o que era o lazer de vocês, quais suas recordações dessa infância sua. Olha, da infância da Campinas tinha alguns detalhes importantes. Ali tinha a Rua do Comércio. Parece que não, mas Vila Operária tinha uma vida própria, né? Ali tinha a Igreja Nossa Senhora das Graças, tinha um colégio onde até o Zé Evaristo, que é hoje presidente do sindicato da coisa, tinha a sogra dele era bedel no colégio, a gente estudava lá e fazia aquilo tudo aí. A primeira comunhão foi ali, aquele negócio todo. E a Rua do Comércio tinha vários jogadores ali. Nós tínhamos ali, naquela época da Rua do Comércio, nós podemos lembrar pessoas que estão hoje, Odilon, Elon Soares, né? Bolão, o Bolinha, que jogou no Atlético, Tarzan, Itamar, que jogou, o Arthur Rezende, é da mesma região na época, o colunista social. Então nós tínhamos várias pessoas daquele lado ali, da Vila Operária, que era uma briga entre Vila Operária, Santa Helena, Pio X, Vila Coimbra, né? Tinha uma briga ali que tinha aqueles times todos, São Luís, o Santa Rita, né? o Campinas.
entendeu? A Associação Mariana, né? Tinha vários times daquela época que tentavam, alguns disputou o campeonato ganhando, outros não, mas era uma rivalidade, porque quando não tinha jogo do campeonato, tinha o jogo todo fim de semana naquela região ali. E falando muito que gosta de jogo, que posição você jogava, Milton? Olha, eu comecei como zagueiro central, pela impulsão que eu tinha, pelo posicionamento, só que eu era canhoto. Aí os técnicos foram, os amigos, o técnico, falaram, não, Milton, você acha que fica melhor na lateral esquerdo. Aí na lateral esquerda eu passei a apoiar, naquela época nem se falava nisso, né? E chutava muito bem de esquerda, cruzava, fazia lançamentos em diagonais, que negócio todo, parece que era de nascença esse pé esquerdo. Aí me puseram de meia, e nunca mais saí de meia, aí veio os campeonatos amadores, aí a gente tem uma história longa aí para contar sobre os campeonatos amadores. E tem um gol inesquecível seu, feito? Olha, tem. Jogando em Itaúsu, a Sobrosa e o time de Itaúsu, numa saída do bola do meio de campo, eu estava ao lado, e o goleiro acho que estava meio dormindo lá na área, e eu chutei a bola e ela entrou. Esse gol eu nunca mais esqueci. Realmente foi um gol. Nós podemos dizer, Milton, você fez o gol que o Pelé não fez. Só que não está filmado, né? Eu não posso provar. Mas que eu não esqueço, realmente foi. E muitos que estavam no campo nessa época também não esqueceram. Mas teve muitas jogadas importantíssimas. Mas esse foi um gol inesquecível. Você falou do Sobrosa, daqui a pouco, mais pra frente aqui no programa, nós vamos conhecer um pouquinho também da história desse clube, mas deixa eu voltar ao Atlético. Você, enquanto jogador da base, cresceu na base do Atlético e chegou a ser convocado, chamado para partidas do time profissional? Algumas vezes. Eu tive 2 vezes, uma me lembro bem e a outra eu até não quis ficar. Eu arrumei até uma situação difícil lá na época. E joguei. Não quis ficar no Atlético? Não no dia do jogo. Agora eu não fiquei no Atlético também, é bom que se diga, porque eu tornei-se vendedor em 61 na Polo Calçados, que existe até hoje. Em 65 eu tornei gerente dessa empresa com 15 para 16 anos, né? E aí o proprietário não gostava de futebol e não deixava sair para treinar. Então eu fui para os amadores, que jogar só sábado e domingo ficava mais fácil. E esse mesmo eu continuei no Atlético jogando no aspirante, né? Tem várias passagens nos aspirantes, e fui convocado uma vez para um jogo, não sei se foi contra o Anápolis, me parece, e o técnico era a Costa. Uruguaio? E teve um outro que ele foi técnico também, uma vez ele me convocou, até tem um fato pitoresco, né, que passou no vestiário, e aí todo mundo tomando aquelas injeções, aquelas agulhas daquele tamanho, eu falei, isso aqui não é pra mim não, eu não tenho idade, porque eu vou tomar injeção. Aquilo o cara tomava na veia, tava com problema no joelho, fazia infiltrações, isso eu vi várias vezes, né, e aí ele disse o seguinte, tem as amarelinhas, a Rayovac, aí eu falei, bom, será que tem lanterna? Aí deixei por isso, né. E aí eu também não gostei. Aí como tinha jogador passando, eu falei, deixa eu fora porque eu vou ter que trabalhar amanhã e tinha que fazer uma viagem nesse jogo. Aí eu falei, pode complicar que eu sou gerente agora da loja, posso atrasar. Eu arrumei essa desculpa e não fui. Foi o único jogo que eu não... Fui 2, um eu fiquei na reserva e o outro eu não fui. E Milton, o que você lembra do Atlético desse momento, desse período aí, do início, no final da década de 50, início da década de 60, onde o Atlético rivalizava com o Goiânia pelos títulos? Olha, o primeiro Atlético era o Clube do Povo, né? E a gente, que era da Campininha, tinha um amor muito grande no rubro-negro campineiro. E ele realmente não tinha Vila Nova e nem Goiás. A rivalidade era com o Goiânia. E a gente passou esse período. Depois surgiu o Vila Nova, que começou naquela época a melhorar e o time foi ficando bom. Aí tornou-se os melhores renda por causa da torcida do Vila Nova, que já vinha crescendo naquela maneira. Tem jogos que realmente no Atlético ficou inesquecível. Jogadores que passaram. Da minha época, que talvez alguém conheça, os ouvintes conhecem, tinha o Amaral, tinha o Pigeto, tinha o Tom Hemorroida, tinha o Gadia, tinha o Nadir, né? Tinha jogadores Adalberto, né? Então tem vários desses jogadores que passou daquela época nossa. E no aspirante tinha vários. Agora no time titular tinha vários jogadores, né? Eu até não esqueço de alguns jogadores, como eu, campeão, goleiro, né? Para mim foi um dos melhores goleiros que passou no Atlético. Então a gente naquela época, o Atlético tinha um time invejável de 58 até 62, 65, realmente. Em 67... eu estava de novo no Antônio Ascioli, nós fizemos uma preliminar com o aspirante, mas era mais amistoso. Com o estado lotado, ali nós vimos o Atlético com um timão, já considerado como já ganhou, e perdeu em 67 para o craque, com o Nego, goleiro, fechando, e o Toró fazendo a diferença lá na frente. Então, foi essas histórias que a gente tem do Atlético, e times memoráveis do Atlético, times realmente que não dá para esquecer. Hoje, a gente
sempre fala no dia a dia que o Atlético ele será muito mais forte quando ele tiver o Antônio Ascioli junto dele, né? O estádio, porque ali é o reduto mesmo do rubro-negro. Como que era a atmosfera em volta do estádio em dias de jogo na sua época? Olha, aqui era uma beleza, porque somente quando o jogo era 10 horas da manhã, a gente fala que não, mas o povo, a família, gosta do jogo de manhã. Você pode estar certo disso. Um bunhado de fatores. Você sai cedo da sua casa, você vai para o estádio, ali você faz a resenha, ali você bebe a sua cervejinha, quem bebe, você faz aquilo tudo, terminou o jogo, vai para sua casa, porque sair hoje à tarde para assistir um jogo domingo no Serra Dourada e longe, realmente é horrível. Mas lá em Campinas era tudo a pé, tanto é que o Atlético sempre teve o público presente dele. Né? E para você ter uma ideia, no Atlético, como a atmosfera era ali era você conhecia todo mundo, né? Todo mundo conversava, né? Todo mundo via, desde o fotógrafo, vocês até há pouco tempo entrevistou ele, que está ali na Campininha há quantos anos? Hélio Oliveira. Então você vê, ele era o primeiro a chegar, a gente já viu, o Antônio Ascioli chegava, gordão, sentava na porta, recebia todos os torcedores, né? E eu tenho uma história grande no Atlético. O Atlético, desde 73, eu patrocino o Atlético com as minhas camisas que eu represento. Só para você ter uma ideia. Nessa fase difícil eu fiz camisa, eu levei a Superbola para lá, eu levei punhados de coisas para o Atlético, né? A finta, né? Eu, por exemplo, na época do Atlético que passou por aquela dificuldade, tinha dia que eu chegava com o jogo de camisa na hora do jogo. Isso aí não tem vergonha de eu falar, porque realmente a situação do Atlético não tinha dinheiro nem para comprar o jogo de camisa. O Wilson Carlos sabe disso. Ele me ligava, Milton, não tem camisa para domingo não, dá um jeito de fazer. Então a gente vem essa história toda. Quando rebaixou, né? Quando o Antônio Ascioli estava daquele jeito, a gente chora. É igual aconteceu com o Estádio Olímpico, né? Aquele mundo de terra lá e tudo, aquilo que atrapalhava tudo. Milton Bueno hoje é o nosso convidado aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Já foi jogador, já foi técnico, já foi diretor de categorias de base, aliás, é atualmente diretor da Federação Goiana de Futebol. O que você já não fez na sua vida? Olha, eu sou todo mundo fala, minha mulher não sabe onde eu arrumo tanto tempo. E a seguir, por falar em tempo, na sequência do Futebol de Goiás e suas histórias, nós vamos arrumar um tempo para encaixar um pouquinho desse seu perfil. João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo, Gerliezer Paulo. E o Futebol de Goiás volta já. Linha do Tempo. Década de 50. No primeiro dia de novembro de 1950, nascia em Pará de Minas José Raimundo da Silva, o popular Matinha, volante de muita raça que ficou eternizado na história do Goiás Esporte Clube. O meio-campista vestiu a camisa esmeraldina entre 1973 e 1981, participando de campanhas vitoriosas em campeonatos goianos e também da primeira participação do Goiás em um campeonato brasileiro. Década de 70. No dia 1º de novembro de 1975, o Goiânia venceu o Vitória da Bahia por 1-0, gol do lendário Bill, em jogo válido pela 5ª rodada da repescagem da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Galo Carijó era treinado por Gerson dos Santos, que mandou a campo Carlos Alberto, Odon, Benê, depois Deman, Alemão e Tasso, Zé Kroll e Robertinho, Sinomar, depois Ulisses, Bill, Guilherme e Marcantônio. Década de 90. O dia 1º de novembro de 1990 é uma data a ser esquecida pelo torcedor do Goiás. Naquele dia, a equipe esmeraldina começava a deixar escapar por entre os dedos o título de campeão da Copa do Brasil, ao perder para o Flamengo por 1-0 em Juiz de Fora. O jogo teve Renato Marcília no apito e o Goiás, escalado por Sebastião Lapola, contou com Eduardo, Wilson Goiano, depois Cacau, Richard, Jorge Batata e Lira, Dalton, Wallace, Fagundes e Luvanor, Niltinho e Túlio Maravilha. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro.
Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. E Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Hoje o Futebol de Goiás e suas histórias recebe Milton Bueno de Faria, personalidade ligada ao mundo do esporte e do futebol goiano, aliás, há muito tempo. Ô Milton, no bloco anterior você falou da sua chegada, do início de sua carreira, que não foi tão longa assim como jogador no Atlético. Uma das faces dele no futebol como jogador. E outras é representante comercial. Se a gente for listar aqui rapidinho, as marcas que você já vestiu o futebol goiano, porque o torcedor se lembra muito bem assim daquela marca de camisa inesquecível. Fala algumas aí. Bom, eu vou dizer pra você, não tem nenhum clube que eu não patrocinei, não tem nenhum clube que não me deve um favor. Seja financeiro ou seja de outra maneira. E que eu não sou rico porque eu ajudei todos os clubes. Eu tenho orgulho de falar isso. E você está me dando a oportunidade num programa tão importante de dizer isso. Mas eu simplesmente, muitos diretores vão lembrar, eu só representei, para ter uma ideia, Umbro, Cambuci, que é a pênalti, a Finta, que é representada minha até hoje, a CCS, né, que numa época representei o Goiânia muito bem, por sinal, o Goiânia foi nosso, vestia muito tempo a CCS, que eu fui representante, a Pulse, agora recente, que infelizmente eu não continuei por um punhado de fatores, que está no Vila Nova, e só no Vila mesmo, tem 30 e tantos anos que todas as fábricas que passou, a Superbola, que eu não poderia esquecer, que eu trabalhei 16 anos na Superbola. Praticamente eu iniciei a Superbola como uma fábrica que iniciou, foi com o pai, o Tarcísio, hoje é o Tarcísio, mas eu tenho o prazer, a satisfação de ter posto a Superbola em todos os clubes. Primeiro contrato no Atlético foi eu que fiz, primeiro no Vila Nova foi eu que fiz, com as federações, com alguns clubes no país que eu fui fazer, desde o Araguaíno, do Sampaio Correia, do FACE, de Manaus, o Nacional, e outras coisas mais, a própria, podemos falar, porque é uma firma que patrocina o esporte, eu acho que ela tem que ser falado, levei para o Arroz Cristal, que está até hoje, então é importante isso, eu acho que as firmas que a gente fez, e que eu tive o prazer de vários times, como o Novo Horizonte, como os times do interior, como os times da terceira, agora que a Mil Esporte patrocina vários, desde o Goiânia até outros clubes, né, como o Quirinópolis, como Evangélica, como o Caldas, como os outros mais que a gente está fazendo. Indiferente de Deus que eu saí da Superbola, que todo mundo pensava que eu era o dono, eu era simplesmente o representante. Só que quando você trabalha numa empresa, você tem que fazer igual você, vestir a camisa. O homem veste todos os times do futebol goiano. Ele veste todas as camisas e de várias faces, João Paulo. Aí tem uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer. E qual é o tamanho da sua coleção de camisas? É aí que tá, né? Todas as minhas coleções eu dei. Inclusive eu procurei uma que é tão importante que, como eu vi, você estava coisando, e fui procurar, eu tive uma decepção danada, porque na inauguração do estádio Serra Dourada, eu tive o prazer de fazer os materiais da seleção goiana, um azul com vermelho e branco, e o branco com azul e vermelho, são dois jogos, e foi eu que fiz essas camisas, e eu guardei duas, uma de cada cor, e eu fui procurar para doar ao futebol de Goiás, e infelizmente eu não achei, inclusive autografada, coisa difícil, né? Então você vai achar, trata de achar, pelo amor de Deus. E outra coisa, os gandulas, desde quando iniciou o Serra Dourada até hoje, são nós que ajudamos a patrocinar, e como a gente está na federação, talvez isso facilita, mas facilita a gente também não ganhar dinheiro. Milton, uma das suas contribuições no futebol goiano e goianiense é no futebol amador. Como surgiu, como você relembra fatos importantes de um futebol que na década de 50, 60, 70 e nas nossas pesquisas até década de 80, início da década de 90, dava até notícia nos jornais com resultados e tudo, era um campeonato muito forte. Olha, é uma coisa que acabou. Infelizmente o Goiânia era rodeado de campo de futebol, tanto de terra, gramados, ou até o Vicente Terra, que contava na AGEL, fez vários campos aí iluminados, mesmo campo de terra, e por isso que às vezes deixou de aparecer o craque, né? Mas o futebol amador, vou contar para vocês simplesmente, vários narradores esportivos aqui, como até o Edson,
narrava aí nesse campo de terra para todos os lados. Nós pegar aqui no Novo Mundo, que o Beto até fala muitas vezes aqui, ali do Bambu, em frente à Serra Dourada, né? Na Vila Santa Helena, na Vila Coimbra, na própria Vila Operária, né? Lá no canto da Santa Helena, inclusive, tinha uma rinha de gado, e ao lado tinha um campo de futebol, onde passava a estrada de ferro. Ali lotava, no Pio 10, né? Que tem o Ideu Avanço, que tinha o do Arroz e Biá, que fez um time, depois doou quase tudo para o Atlético, aquele lugar onde estava o Atlético, tudo era dele, ele doou para o Atlético, aquilo lá é doado por ele. Tem que esquecer, não podemos esquecer dele, né? Foi muito amigo do Wilson na Federação Goiana de Futebol. Então são coisas que deveria ter realmente em Goiânia. Acabou com os campos de terra, os campos melhores dividiu em 4 para transformar em campos society, né? E acabou os campos de pelada. Nós tínhamos um campeonato amador que a rivalidade era muito grande. Na época do prefeito, nós fizemos um campeonato de confraternização dos bairros, deu mais de 70 times, mas jogado o campeonato o ano todo, com premiações, realmente com troféus, com taça, com prêmios de coisas sobrosas, inclusive nós éramos o diretor, eu era presidente, roupeiro, jogador e outras coisas mais, e gerente da loja. Então a gente acabou sendo campeão. Por incrível que pareça, a decisão foi no Corinthians e Vila Nova, do Estádio Olímpico, lotado, decisão Sobrosa e Araguarina. Fizeram a preliminar de Corinthians e Vila Nova? Corinthians e Vila Nova. Isso em que ano? Em 65. 65 ou 66, o negócio eu tenho até a data aí. E realmente foi uma coisa impressionante, entrega de faixas como amador, tudo organizadinho, tudo bonitinho. Então foi um campeonato que realmente ficou marcado. E esse campeonato ficou marcado. E aí, o Novo Mundo tinha MG, Anhanguera, Moinho Goiás, Independente, Guarani, do Negro Maluco. O Negro Maluco era um jogador que ia com a faca e punha de trás, nas costas dele, para o dia do jogo. Depois ele tornou juiz e fazia a mesma coisa. Então a gente, no Amador, tem muitas coisas boas. E surgiu muito jogador do Amador, mas muito. Tuíra saiu do Estrela, o Macalé saiu do Noroeste, lá dos trilhos. Lá no Campo do Noroeste tinha campo de... tinha, dormente, em volta do campo todinho, a gente trocava de roupa. Silvinho era do Oeste, Silvinho do Oeste, Barata, que era o irmão dele, né? Chico, né? A família Frazão, toda a vida do bairro popular. Sérgio Albernaz. O Luiz disse uma vez aqui no nosso programa que ele era do Lira de Chopotó. Tem a Lira de Chopotó, foi famosa, tanto no campo como no salão. Então, quer dizer, são esses times amadores que acabaram. E tinha votação, quem era o time melhor, os jogadores que ganhavam prêmio, saía fotografia dos jogadores do time amador no Popular, a Rádio Clube do Diário da Manhã, né? A Rádio Clube, por exemplo, fazia até transmissão com Cunha, né? Então, quer dizer, a gente tem essas coisas todas do amador. Então, quer dizer, a gente começava, quando eu comecei era vendedor de jornal na Vila Operária. Quando eu mudei para Goiânia, o lugar para a gente pegar o jornal era aqui onde era o Banco Estado de Goiás. Ali tinha um campinho de futebol, a gente jogava ali. Então, quer dizer, essas coisas que acabou no futebol. Às vezes nós estamos sem jogador, depois da hora que falar sobre categorias de base de jogador, eu quero até falar sobre por que o jogador acabou. Milton, você contou essa história do jogador que ia com a faca no calção para jogar. Qual que é a história mais engraçada que você vivenciou no futebol amador? Olha, tem umas coisas engraçadas. Uma é essa, uma outra eu estou jogando por Anhanguera, aí chega um lateral direito do Anhanguera, com a chuteirinha amarrada, tudo bonitinho e tal, e no saquinho daqueles de supermercado. Não era saquinho, não. Aí ele falou pro seu Macir, era o técnico. E nesse time jogava o Saulo da Ótica Brasil, hoje, dono da Ótica Brasil, jogava o Moreno, jogava o Otacílio, jogava o Raimundinho, irmão do Amado. Aí ele foi abrir, a coisa estava cheia de barata. Aí saiu correndo barata para todo lado. Aí falou, como é que você vai jogar a bola? Né? E a outra do técnico nosso também, quando o cara aparecia de quichute, eu falei, não, você pode ir embora, de quichute não dá para jogar, não. Ô, Milton, no bloco anterior você falava do Sobrosa. E a gente percebe aqui que você tem um baita de um acervo realmente fotográfico. E eu queria que você contasse um pouquinho da história do Sobrosa. Você falou que foi jogador, foi técnico, foi roupeiro, foi dirigente. E eu esqueci de mais alguma coisa que você não foi? Não, eu quero só dizer para você que o Sobrosa era o dono da empresa, que tinha um grupo, era Joaquim Sobrosa. Ele tinha 13 lojas de calçado e uma construtora. Que é o mesmo, hoje a Apollo é deles mesmo, só que está na terceira geração. Com a quarta já trabalhando junto com a terceira. Então era uma firma muito grande e tinha muitos funcionários. E como quase todos jogavam bola, nós resolvemos fazer o Sobrosa o time amador. Um time do centro da cidade, por incrível que pareça, né? Não tinha nenhum time amador do centro da cidade. E nós jogávamos no Ateneu Dom Bosco.
Nós jogamos durante muitos anos no Atendeu. Tanto é que ninguém ganhava de nós. Tinha 2 times no Atendeu que não ganhava. Ninguém ganhava de nós. Era o Sobrosa e o Aimoré, que eram os veteranos e alguns jogadores que paravam, misturado com alguns que tinham Chico Frazão, Luiz Frazão, Machado e outros jogadores, Portinho e outros jogadores que jogavam. Um era sábado à tarde, outro domingo de manhã. E no Atendeu ninguém ganhava de nós naquela época. Então o Sobrosa, voltando ao Sobrosa resolveu disputar o Amador. E nós fomos crescendo. Tanto é que nós temos um jogador que foi para o Vila, o Anizinho, jogou para nós, foi contratado pelo Vila Nova, o Anizinho que está no Iporá, jogou no Inhumas, jogou no Vila Nova, naquela fase áurea do Vila Nova de 73, ele faz parte, era um ponta rápido, era da bicicleta, ficou famoso até no Fantástico, com o esporte, que dá uma bicicleta e vai no basquete, joga a bola lá na tabela de basquete. Ele dava aquela jogada por cima, assim. Mas o Sobrosa acabou concretizando, sendo o dono do futebol amador praticamente nesse período. E tinha times bons. Tinha o Real, que era aqui do Fujioka, que era dos japoneses, um time bom. Tem o Independente, que tem até hoje, que é lá na Cidade Jardim, que jogava naquele campo ali do Detran, onde tem uns campinhos menor lá. Então, e assim ficava lotado. E Gereza, lotados os campos, realmente. Novo Mundo, você ia bater lateral, os caras ficavam chutando no seu calcanhar, né? Tinha um ponto de bonzão que era lá, tinha o campo de futebol. Tanto é que no feminino, praticamente foi eu também que fundei o feminino aqui em Goiânia. E você jogava? Jogava em todos os jogos. Era viciado. Mas jogava assim, era... Jogava e era bom. A turma chegava e dizer que eu era Gerson, Rivelino, pelos lançamentos que a gente fazia. E eu tive orgulho e a satisfação de jogar com o meu menino. Meu menino entrou com 13, 14 anos, jogou até os 19 anos comigo ainda nos campos de pelada. Apesar que jogou bem, jogava no Monte Cristo, naquela fase do último campeonato que o Monte Cristo jogou, ele já foi titular. Depois o Alan levou, que o Alan era do Monte Cristo, levou ele pro Goiás. Só que ele era tão bom, da época do Túlio, do Theo, dos coisas. Só que lá no Jaó, que ele era frequentar o Jaózinho, foi campeão em tudo lá na época. Só que ele, aquele jogador peladeiro, ele ia jogar domingo e já tinha feito 2 partidas no sábado. Aí o Teco ia no banco, aí ele entrava e dá gozada do Teco, a hora que entrava. Isso era meu filho, Milson. Milton, e naquela época a gente via assim, parece que havia uma proximidade de qualidade mesmo entre os clubes profissionais e os amadores. Qual era a real diferença entre esses times amadores que existiam aqui em Goiânia, ali na década de 50, 60, e dos times profissionais daquela época, o Goiás, o Goiânia, o Atlético, o Vila Nova? Eu posso dizer que a diferença era muito pouca. Por quê? Na condição financeira era igual, porque mesmo os times nossos, se você pegar bem aí, lembrar há tempos disso aí, os jogadores profissionais ganhavam muito pouco. Muito pouco mesmo. E o amador, às vezes, ganhava aquele bichinho de tomar cerveja, coisa, mas todos eles eram olhados. Vou dizer um exemplo do Vila Nova. O Vila Nova praticamente surgiu do time amador. Zezinho, Pedrinho, Tido, Orlando, Adilson, Oswaldo, todos eram do time amador e passou a jogar no Vila Nova. Então era o time. Nós tínhamos no Ateneu Dom Bosco só craques, Simval, Simval, Líbano, que é da minha época também. Vou citar, o time do Ateneu, por exemplo, era um timaço, tanto no futsal, como no futebol de campo, como no basquete. O Líbano teve a oportunidade de jogar de basquete, futsal e campo. No Inhumas, no coisa, mas surgiu desses times, dessas jogadas amadores aí. Guaraci, que jogou no Vila Nova, o Gibrair, que vivia catando jogadores, ele era do coisa, mas vivia catando jogadores nessa periferia, Então eu acho que tinha o Vasco lá do Jardim Guanabara, que era do Ceasa da época, tinha vários jogadores bons, que era do Mirim. Então esses a gente vai lembrando assim, mas tem a diferença mesmo, é a hora que disputava o campeonato oficial, mesmo amador depois tornou-se profissional. Isso eu estou dizendo em termos, aí que tornou profissional, aí já modificou muito, porque aí tinha obrigações, tinha alguma coisa para comprar, mas no amador não fazia muita diferença, até em termos de torcida. Milton, você é uma pessoa que se interessa pelo futebol, digamos, não só o do estádio, o profissional. E no próximo bloco eu quero que você fale sobre a sua relação com as categorias de base, tá bom? Perfeitamente. Estamos aí para falar das bases, que eu acho que é muito importante hoje, principalmente no futebol brasileiro. Milton Bueno de Faria, hoje, conta algumas das suas várias histórias aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Em destaque, o futebol amador, o futebol de base e, lógico, também não poderia ser diferente, o futebol
profissional. João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo, Vinícius Tondolo. Não saia daí, Futebol de Goiás está imperdível e volta já. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. O Anápolis Futebol Clube foi o primeiro time do interior goiano a disputar uma competição nacional. Em 1966, o tricolor participou da Taça Brasil de Clubes. Na primeira fase, o Galo estreou perdendo para o Rabelo, do Distrito Federal, por 2-0. No jogo de volta, o Anápolis venceu por 1-0 no Jonas Duarte. A terceira partida foi disputada no Estádio Olímpico, em Goiânia. Outra vitória tricolor, desta feita por 4-1. Na segunda fase, o Anápolis encarou o Americano de Campos. No primeiro jogo, vitória goiana por 2-0 no Jonas Duarte. Mas depois, os cariocas ganharam por 2-1 e por 3-2 as partidas disputadas no interior do Rio de Janeiro. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias para conhecer um pouco mais de Milton Bueno de Faria. Muitos podem conhecê-lo hoje por seus comentários, mas o legado, a história... Milton da Mil Esportes. O Milton do Sobrosa, né? O Milton da Federação. Do Amador. E agora nós queremos saber do Milton das categorias de base. E nos blocos anteriores você falou e levantou um questionamento importante. E eu te faço essa pergunta agora. Por que os craques do futebol goiano estão acabando, hein, Milton? Olha, primeiro você fez aquela pergunta sobre esse campo de futebol, esse é um dos detalhes. Segundo, a maneira como se está se fazendo futebol. Eu estou na Federação Goiana de Futebol quase há 35 anos nas categorias de base, tive 1 ou 2 anos no diretor de marketing, tive vários convites para ser vice, vários convites para ser diretor de árbitro, vários convites para ser departamento técnico, e eu sempre quis continuar no amador. Uma porque eu sou viciado no futebol e no amador como representante comercial, como lojista de material esportivo, como indústria de material esportivo, eu achei que conveniente e não aceito e nunca aceitei jeton, nunca ganhei nada da federação, a não ser o nome que eu uso da federação, e com muito orgulho de ser diretor do departamento de amador, e realmente isso. E respondendo a pergunta sua, realmente os jogadores de hoje passam por vários problemas. Um é o campo de futebol, o outro já nasce na barriga da sua mãe com uma pressão muito grande para ser jogador de futebol. Eu acho isso uma das coisas piores que está acontecendo no futebol. Os pais cobram muito, o menino já vai nascendo, a primeira coisa ele comprar, eu vendo material, a primeira coisa ele comprar um tênisinho, uma chuteirinha número 18, colocar a camisa do clube, que nem sabe se vai ser torcedor do time, ele não deixa o menino escolher qual é o time que ele vai torcer, já dá uma camisa de 1 ano para o menino do seu clube que ele torce, né? E aí quando ele começa, antigamente nas escolinhas entrava só de 10 anos para frente, hoje entra de 4 anos acima. Então já começa uma pressão em cima desses meninos com 4, 5, 6, 7 anos de ser jogador, e que vai resolver o problema não é nem de ser o jogador e nem o cidadão de amanhã, que esse é um dos erros graves, é ser o craque da manhã para poder resolver o problema financeiro da família. Então, esse é um dos grandes problemas. Se você pegar essa geração do Brasil, dos 15 ou 20 anos para cá, teve toda essa pressão. E o dia que eles se sentiram pressionados, que foi aquele jogo lá contra o Chile, me parece que todo mundo chorou, ali surgiu essa pressão quando eles acordaram que estava representando 200 milhões de pessoas e que era uma responsabilidade muito grande. Daí, então, o nosso Brasil não jogou mais bola. Então, nós estamos sem craque. Tirando aí, a gente disparado é o Neymar, longe deles. Acabaram os meios, acabaram a parte técnica,
que eu também culpo os preparadores físicos, eu culpo os técnicos, porque o jogador começa a fazer a sua jogada de criação, que a gente costuma falar que jogador tem uns que já nasce para se jogar futebol. E esses que nascem para jogar futebol desapareceram, porque os treinadores, o preparador físico, a torcida não deixam de fazer a jogada que precisa. Né? Então eu acho que esse é um dos problemas sérios. A maneira que está se criando os empresários, né? Que já chega, já fornece isso e aquilo e põe na cabeça dos pais, na cabeça das crianças. Nós primeiros temos que treinar o cidadão de amanhã, treinar ele para ser médico, para ser engenheiro, para ser advogado, para ser pedreiro, para ser eletricista, para ser técnicos de alguma coisa, e depois seria o jogador de futebol. Eu costumo falar quando eu entrego os troféus, tem 35 anos que eu tenho 90% dos troféus em Goiânia ou Goiás que foi entregue por mim, pessoalmente. Eu nunca deixei de entregar um troféu. Então eu falo sempre nas minhas entregas, gente, lembre-se que amanhã você vai ser alguma coisa, não vai ser só jogador de futebol. E eu costumo falar, nas palestras, que às vezes a gente é chamado, você está com uma turma grande, menino de 10, 15 anos, você tem que falar a verdade para ele. De 1.000, sai um jogador de futebol. De 10.000, sai um craque que ganha dinheiro. É só você fazer a coisa que tem que... um levantamento de quantos jogadores aparece numa federação de cada estado, você vai ver que realmente é muito difícil. Então esse é um dos problemas do craque de amanhã. Eu acho que tem que fazer as coisas como deve ser feito, né? A mesma medida que uma profissão, porque jogador de futebol é uma profissão, ela é menos tempo, mas ela tem que ser melhor aproveitada, melhor direcionada. Eu vejo mães, pais jogando um menino de 15 anos para jogar na Europa, jogar não sei aonde. O menino que é criado aqui, ele não é criado lá a mesma coisa, ele não consegue ficar sozinho, ele vai sentir falta. Todos os jogadores que foram nessa situação voltou sem ser jogador. Então é muito fácil a gente dizer. Isso é até um recado que eu estou aproveitando a audiência do programa de vocês, dizer aos pais, tenha cuidado com a criação dos seus filhos em relação ao futebol. É muito bom? É. Mas não é todos que vai ser aquele que vai resolver o seu problema. Milton, muito se fala, quando a discussão é categoria de base, que as grandes cidades, com o crescimento das metrópoles, o espaço dos campos praticamente acabou, não existe mais esse espaço. Na sua época de jogador do amador era diferente, né, aqui em Goiânia. Mas e no interior, como que isso funciona? Porque a gente vê essa realidade aqui de Goiânia. Com a sua experiência no futebol amador, o que você já viu de bom nesses interiores aí? Ainda bem que existe o interior, porque as capitais, as cidades grandes, acima de 20, 30, 40, 50 mil pessoas, já se tornou inviável o campo de futebol, que é onde surgem os craques. Goiânia, você já disse aí, não tem um bairro em Goiânia que você vai fazer um campo de futebol grande, de pelada. Não tem. Se você dá uma volta, você vai ver que os campos foram divididos em society, né? Quando tem, está dividido também. Por quê? Por aluguel do campo, né? Tirou gramados, que tem campo demais, mas você pode olhar que campo de futebol que joga mesmo são poucos. Então, quer dizer, a gente tem que realmente mudar. E no interior, até nós vamos fazer um a nível nacional, aonde surge mais craques e celeiros de craques. Se você lembrar bem, você vai lembrar do Maranhão, do Pará, né? Quantos Marabá tem jogando no Brasil? Né? Quantos de São Luís tem no Brasil? Tem jogador que nunca passou num time brasileiro, está lá fazendo sucesso, e agora nós convocando ele para a seleção, que não teve nem um currículo, nem origem do futebol brasileiro. Então esse é um dos erros grandes que está passando no Brasil. Nós não podemos deixar sair os jogadores tão novos e tão ainda não é ainda craque. Né? O cara supõe que é um craque, porque todo pai, o filho dele é o melhor. Então a gente tem que acabar com isso. Então o interior tem ainda bons jogadores. Você vai ver alguns jogadores. Eu que estou aí na categoria de base, eu fico danado lá quando eu vejo um técnico gritar com o jogador da maneira que grita. Não se admite técnico também, mais paizão, durão, cara que quer xingar. Não existe mais esse tipo de técnico. Nenhum jogador hoje aceita pela cultura que nós estamos vivendo, pelo que o menino está aprendendo hoje, e mesmo os grandes. Se você pegar o Goiás, aí, 5 treinadores que passou, nós temos 2 ali, que é o Hélio dos Anjos, que quer mandar tudo, e o Arthur, que é um momento também que os jogadores não aceitam mais esse tipo de jogador. Hoje tem que conversar. Por que o sucesso do Gilberto no Atlético é assim? O Augusto poderia ter continuado, que ia ter sucesso também. Então é isso que está acontecendo no futebol. O interior da existe, tem bons jogadores no interior ainda, só que nós temos que buscar e trabalhar o psicológico desses jogadores, que não é trabalhado em time nenhum em categorias de base. Deixa eu te perguntar, se algum time, alguma escolinha, tirando agora parece que o Diego na escolinha do Flamengo, e mais a Alvel, talvez tenha alguns fazendo algum trabalho, mas é muito pouco para fazer um trabalho que tem que ser feito nos garotos.
Isso a gente faz nas empresas, nós fazemos em qualquer lugar, ensinamentos, e isso não está acontecendo no futebol. Milton, um projeto que você tocou ao longo da sua trajetória como diretor de amador da Federação Goiana foi da seleção goiana, né, de categorias de base. Qual que é a importância que você vê desse projeto, nesse processo para a formação de jogadores, e também por que ele foi interrompido? Olha, nós tivemos de 96 a 2002 as seleções sempre feitas em Curitiba, pela Federação Curitibana de Futebol, Federação de Curitiba, realmente, Curitiba não, do Paraná, fez, e foi em todos os anos muito bons. Por quê? Primeiro você faz uma seleção do seu estado. Você já dá oportunidade para todos os times. Se você pegar minhas convocações todas, tem jogador de Caldas Novas, tem jogador de Santa Helena, tem jogador de Rio Verde, tem jogador do Anápolis, tem jogador... Por quê? Você escolheu os melhores, porque no time eles nunca vão ter essa oportunidade. E lá, em Curitiba, se nós lembrarmos aí algumas seleções que eu fiz uma seleção que foi o maior sucesso. Lauro, Luiz Carlos, Saimo, o Anderson e Pará. Cássio, Racanaí e o Wellington Dias, que veio do Caldas Nova, que fez um sucesso, chegou até ir para o Corinthians, e os outros aí veio para o Atlético, né? A linha simplesmente era Fernandão, Zé Carlos Nunes, André, Wesnalto e Pedro Paulo. Foi o maior sucesso. Nós saímos invicto lá em 98, foi quando o Fernandão saiu convocado para a seleção brasileira, e que já foi para o Sub-23, de lá mesmo, o técnico da seleção brasileira era o Sérgio, foi convocado, e até o Wilson da Silveira foi representando a seleção como chefe da delegação, nessa que o Fernandão foi. E um fato que realmente, talvez vocês vão me perguntar, é do Fernandão, porque o Fernandão realmente foi o sucesso do campeonato, foi o melhor jogador do campeonato, fez gols incríveis. Nós perdemos a colocação invicta, por exemplo, não foi empate, porque se nós ganhássemos, nós íamos para a final com o Rio de Janeiro. Pegamos o troféu Belfort do Duarte, né? Que com a melhor seleção de termos de disciplina, né? E também invicta, nós viemos com um troféu de terceiro lugar, que nós consideramos tecnicamente, considera como se fosse a campeã. E o Pedro Paulo foi um dos grandes parceiros do Fernandão na base, no início da carreira dele. O Fernandão, até vou dizer para você, o Fernandão nós convocamos ele no segundo semestre, que disputou o primeiro semestre com 16 ou 17 anos, que foi o sucesso em tudo. Aí houve uma discussão com o Alheio, com a diretoria do Goiás, e ele não voltou mais na Goiás no segundo semestre. Mas como nós tínhamos aí o Toninho, o Lula, que eram os treinadores da seleção, na época, nós falamos, vamos convocar ele pelo que ele fez no primeiro semestre. Aí a mãe dele e o pai dele foi nos agradecer, porque ele não queria nem saber mais de futebol. E ele foi nessa seleção, você vê o sucesso, não só como jogador, como homem, como dentro do ônibus, dentro do hotel, dentro de outras coisas. O dia que ele jogou, ele não jogou mal, mas o dia que ele jogou menos ruim, ou menos bom, né? Não jogou aquela que deveria jogar, ele chorou, porque não jogou tão bem. E era um jogador que você podia usar na meia, como atacante, como meia, e líder em campo. Então, nessa seleção, ele já mostrou, e quando ele veio de lá já, aí o Hélio dos Anjos entrou, convocou ele, parece que já para o time profissional. Né? Até na entrevista que você deu com ele, o Hélio até citou esse caso do Fernandão. Então, o Fernandão era um caso à parte, mas todos esses jogadores dessa seleção deu jogador. Teve o Cássio, meia do Vila, só não foi nessa seleção porque ele machucou o calcanhar, né? Mas era um craque, era tudo para se arrebentar. Tanto é que está jogando até hoje do Palmas, jogando não sei aonde aí, que é um jogador excelente. Milton, mas por que foi interrompido esse projeto? É isso aí, Gelezer, é que eu queria saber, porque até conversando com o André novamente, nós André, vamos escolher um sub-17 ou sub-18, um sub-16, vamos fazer um campeonato brasileiro aqui, porque foi interrompido, porque na época os clubes achou que era melhor fazer os campeonatos Copa Brasil, Campeonato Brasileiro dos clubes do que seleção. Em termos de seleção brasileira, as seleções regionais é melhor do que os clubes, porque aí você tem a seleção das seleções. Então isso é muito importante para você ver. Agora, eu ainda quero voltar a esse sonho. Duas coisas que eu quero voltar na Federação Goiana. Essa seleção e a outra é a preliminar no Serra Dourada, onde tiver as preliminares dos jogos do Campeonato Goiano. É importantíssimo isso aí, José, que eu estou falando. Para você ver que nós estamos precisando de uma safra nova, nós estamos precisando de jogadores revelados no próprio time, porque todos são iguais.
Hoje, se você pegar o Brasil, não tem nenhum time melhor do que o outro. Vê qual é o jogador do Goiás que foi contratado que é melhor do que essa safra que o Goiás tem. Nenhum é titular. E eles estão falando que o time é novo porque por isso perdeu. Não. Se você pegar o Goiás hoje, só o Eric que está jogando. Se você ver os 4 últimos jogos que o Goiás levou de 3, o Rodrigo não estava. Por quê? Ele é o volante que fazia a diferença. Milton Bueno de Faria, quero saber de você se você consegue fazer uma seleção das categorias de base de todos os tempos que você viu aqui no futebol goiano. Quais foram os principais jogadores? Eu vou te apertar agora. Que foram dirigidos por ele, né? Isso. Quais foram os principais jogadores que você viu nascerem efetivamente para o futebol? Bom, você me pegou mesmo porque conseguir lembrar de todos não é fácil. Mas os principais? Os principais eu vou dizer, goleiro Lauro, desses tempos das seleções. Nós tivemos outros goleiros bons, tivemos o Pedro Henrique também no meio disso, né? Você vê que são 2 goleiros que poderia ser um titular, outro reserva ou vice-versa. Nós temos o Luiz Carlos, lateral direito, que foi um jogador excelente. O próprio irmão do Lauro, do Lauro Gustavo, também, que jogava na lateral na época. Zagueiro, nós tivemos aí jogadores excelentes, jogadores como Simon, que jogou muito bem. Nós tivemos na lateral esquerda o Pará, deixa eu ver se eu me lembro agora o outro zagueiro, o Anderson, que saiu do Santa Helena, estava no Caldas Novas também, que jogou até pouco tempo no interior de São Paulo, quase todos os times, um zagueiro excelente. Tanto é que o Odilon Soares comprou o Hélito e o Anderson do Caldas, naquela época boa, juntamente com o Romerito e Lindomar, que depois, que era também dele, ele acabou vendendo e pagando, recebendo essas dívidas do coisa. No meio de campo, eu vou dizer para você, nós tínhamos Racanaí, que foi um volante que a gente não dá para esquecer, mas teve também 2 volantes que foram titulares dos seus times, que realmente... lembrei do zagueiro João Paulo, do Goiás, que estão jogando aí até hoje. Jogou no Craque, jogou em vários times aí, João Paulo. E que ficou, inclusive, o Atlético Paranaense queria ele e o Gilberto do Rio Verde, na época da seleção, chegou a oferecer 350 mil em cada um, mas aí o Rio Verde queria 500 e o Goiás não quis vender de jeito nenhum. Mas aí, voltando no meio de campo, né, além do Acanete, tinha Danilo, Portugal e Alexandre, filho do Jair, que jogou no Vila. Esses 2 chegou, inclusive, a jogar junto na seleção, 2 volantes fora de série. E o meia... E nós tivemos, tinha o Cássio, esse que eu citei da Vila Nova, e a linha, no resto da dúvida, era o Alexandre, o Zé Carlos Nunes, o Fernandão e também o Pedro Paulo e outros aí que realmente apareceu. Então eu acho que é uma seleção que realmente dá o que falar. Tantos jogadores, você vê o Luiz Carlos, lateral direito do Goiás, é aquele capetinha. Passou do Botafogo, passou do São Paulo, né? Passou em vários times que realmente fez a diferença. Essa é a seleção que eu consegui lembrar. Devo ter esquecido alguns bons aí também. Mas teve Diego Ferreira, que foi inclusive para a França, né? Que o França levou ele na época do Atlético, Dieguinho, né? Jogou no Atlético, jogou no Vila, jogou em outros times. Só veio embora por causa de uma namorada, mas ele já era quase titular no Udinese. Então, esse é o time que realmente a gente pode conseguir lembrar. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o Milton Bueno, diretor da federação. Até isso você já fez também? Já, lógico, e você precisa ver. E estou lá há poucos anos, né? Hoje estamos recebendo aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, Milton Bueno de Faria. E daqui a pouco eu vou passar o currículo dele aqui. Consegui localizar 32 itens. Vinícius Tôndolo, Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros. Daqui a pouco, muito mais histórias de Milton Bueno no Futebol de Goiás e suas histórias, que volta já. Biografia. Os personagens da nossa história. Lindomar de Paula Queiroz foi um dos jogadores mais importantes do Atlético nas últimas 3 décadas. Natural de Inhumas, Lindomar foi o único jogador a participar dos 2 títulos rubro-negros da Série C, em 1990 e 2008. Além do Atlético, o meia também defendeu o Corinthians, o Gama, o Guarani, a Ponte Preta e o Brasiliense. Ele também atuou no futebol árabe e vestiu outras camisas goianas, como as do Anápolis, Goiânia, Jataiense e Aparecidense. Em Goiás, Lindomar foi campeão goiano de 2007 pelo Atlético e campeão da divisão de acesso pela Aparecidense em 2010. Em 96, Lindomar foi vice-artilheiro do Campeonato Goiano com 17 gols,
Naquele ano ele defendia o Atlético Goianiense. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, hoje o nosso personagem é Milton Bueno de Faria. No bloco anterior eu falei do seu currículo. Engraxate, jornaleiro, office boy, copeiro, lanterninha, servente de pedreiro, garçom, pacoteiro, entregador, vendedor, gerente de venda, ainda tem mais, vendedor de consórcio, viajante, representante comercial, ex-presidente da Sociedade Esportiva Sobrosa, ex-atleta do Atlético Clube Goianiense, ex-presidente da Liga Esportiva Araguaína, inclusive fundador, ex-presidente da Arveg, ex-taxista, diretor da Cirseg, Corseg, Arseg, Arveg, Núcleo Empresarial JK, diretor da Associação de Moradores do Jardim Goiás, o fôlego tá acabando, fundador da ProTour, membro da Cotelc, cronista esportivo, jornalista esportivo, ainda fez curso na Faculdade de Economia de Anápolis, patrocinador com material esportivo do Goiânia, do Vila, do Atlético e sócio benemérito da Agos. E ainda se arrumou tempo para ser diretor da Federação Goiana de Futebol. E ainda faltou ele ter sido um dos fundadores da Federação Tocantinense de Futebol. Sou um dos fundadores, participei da primeira eleição da Federação Tocantinense lá em Miracema, que elegemos inclusive o Leomar Quintanilha, que está lá até hoje, né? E sem dizer também que a gente teve a parte aí que não está aí, que é a maçonaria, que é a Mil Esportes, do qual sou empresário, a indústria hoje, né? E várias fábricas que eu Treinador do Araguaína. Treinador do Araguaína, foi mesmo. Joguei na Aliança lá de Araguaína. Depois o seu currículo está incompleto. Está incompleto. Mas aqui é porque é antigo, até em 91 esse. Não, é quando eu fui candidato a vereador que eu não disse. Ainda tentou ser político. E só por menos 40 votos não fui, e também 6 abaixo de mim foi eleito. Inclusive, gente famosa que está aí hoje estava abaixo de mim na época. Milton, e aí, como que você foi, vamos dizer assim, elevado, né, ou convidado para ser um diretor da Federação Goiana de Futebol? Bom, primeiro eu vou começar com o presidente Gilberto Alves, onde eu fui, hein? 65, né? Ele tinha um futsal, que era na Federação Goiana de Futebol, né? Não era separado, e nós tínhamos lá o departamento de futsal. Então eu fui ser diretor do tempo do Gilberto, quando tinha Carlos Ribeiro do Nascimento, a sua filha e outros mais, né? Depois vim aí foi separado, aí continuei no futebol, e aí continuei na federação. Mas quando eu fiquei fixo mesmo na federação foi quando o Jair Lima me chamou para ser diretor do Amador em 90. Isso eu já tinha sido diretor no tempo do Luiz Miguel, do Edmundo, do Baltazar de Castro, né? Tem mais outro aí? Sei que todos eu participei. E de lá com o Wilson da Silveira para cá, e aí eu realmente nunca mais saí da federação. Então vai para 30 e poucos anos aí, e a gente já, como diretor da federação, e eu me sinto bem, viu, Gélis? E a gente, eu faço com amor, eu estou dizendo que eu sou viciado, sou apaixonado pelo futebol. Tanto é que minha mulher fala que eu gosto tanto de futebol, como a federação era lá no estádio Serra Dourada, e como eu vou em todos os jogos do estádio, eu fui construir minha casa em frente ao estádio Serra Dourada, do qual eu moro há 34 anos. Mas a casa foi construída realmente com esse objetivo, Milton? Olha, por incrível que pareça, só não disse isso para minha mulher, mas eu no íntimo era isso. Eu não preciso ir nem de carro, eu vou a pé porque eu atravesso ali a Avenida Frade e vou lá para o estádio ou para a federação, apesar que a gente fica preguiçoso, acaba indo de carro, né? Mas não precisa.
O que você faz como diretor de categorias de base da federação? Olha, eu promovo todas as categorias de base, né? O feminino, o amador do estado, quando era amador, a Copa Fraves, que era nossa também, que aí a CBF não quer mais que não seja que times filiados, né? Como era só inscrição, mas obedecia às mesmas normas da federação. A Copa Mil Esportes, que para mim é a minha coqueluche, como compensador, você tem 90 times disputando a Copa Mil Esportes com mais de 4 mil crianças de escolinha sem ser federado. Olha aqui que eu arrumei. Dei uma oportunidade porque lá na federação tem 5, 6 mil atletas amadores inscritos. Nas escolinhas, todos não pode jogar quem está inscrito na federação. Então é uma oportunidade que eu tenho em todas as escolinhas de Goiânia de participar de um campeonato. Hoje eu estou com parceria lá na Ovel, com o Dorival, a Copa Ovel Mil Esportes, né? Que você tem uma ideia, está sendo disputada agora, vai terminar em novembro, com mais de 90 equipes. Milton, quando a gente entrevistou o Jefferson Aragão, ele é o ouvidor da Federação Goiana e ele também participou, colaborou, e ele se orgulhava muito de ter criado a Série C do Campeonato Goiano, que ele entendia que era um campeonato preparatório para que os clubes não sofressem o baque imediato, né, disputando só uma segunda divisão, quando chegasse na primeira fosse um salto muito grande, né, de estrutura, de atendimento à imprensa, ao torcedor. Qual foi aquilo que você tem o maior orgulho, assim, dentro do departamento amador, que foi algo, uma ideia sua, uma iniciativa sua que deu certo? A minha ideia, primeiro foi essa das Copas Escolinha, que era até coisada pela federação, porque eu estava lá, mas como foi coisada, ficou fora. Essa seria, para mim, se continuasse a federação seria mais. Mas nós tivemos muitas coisas boas na federação. Quando eu entrei em 90, na última fase, que é essa que eu estou até agora, tinha uma exigência de documentação muito grande na federação. Era testado de pulmão, era testado de dentista, era testado não sei de quê, era testado de quê. E a outra coisa é que os meninos não tinham uma oportunidade de ser federado e é uma dificuldade danada porque tem essa exigência. Então nós cortamos um punhado de exigência hoje. Quem é responsável? Passei isso tudo para o clube. Então você hoje faz uma inscrição com uma facilidade incrível na Federação Goiana de Futebol, que até agora mudou de novo, que agora você já faz direto a CBF, que isso para mim foi maravilhoso, né? Mas o orgulho que eu tenho lá justamente dessas categorias de base ser hoje, até hoje, sem problema nenhum. Se você pegar as categorias de base, eu te provoco aqui, se tem algum protesto, se tem alguma coisa. Eu fiz uma coisa também que acho que foi muito importante há uns 10, 15 anos atrás, a oportunidade de todos os caras que fizeram gato arrumar a sua situação sem ser divulgado. Se eu te falar para você que foi impressionante a quantidade de jogadores que era gato que foram arrumar, porque nós demos uma oportunidade e mandamos um aviso. Quem pegasse ia ser justamente processado, nós íamos passar para o juizado de menores. E houve, realmente, de lá para cá nós não tivemos mais nenhum gato. Se eu não me lembro bem, o último acho que foi o Vando e o Márcio, que estavam na Aparecidense, por sinal, 2 excelentes jogadores, né? Principalmente daquela época, e é da minha época. Quantos jogadores fizeram esse cadastro, essa atualização? Você tem ideia? Mais de 200. Mais de 200 gatos? O gato, você sabe que o gato mais impressionante foi aquele do Goiás, lá, de Acreúna, aquele menino lateral esquerdo. 4 anos. Eu falei, isso aí é um absurdo, né? E para quem não sabe o que é um gato, é quando o jogador faz a alteração da idade para poder atuar em uma determinada categoria. O que é mais impressionante? O quê? É o pai. Autorizado? É o pai. Tudo é consentido? O pai fazia, muitos pais faziam, né? Então isso é que era pior ainda, né? Tinha alguns diretores, alguns gerentes de futebol também que faziam, mas realmente isso foi uma das coisas boas que aconteceu na minha categoria. E ainda meu sonho que eu disse para você, voltar às preliminares que nós tínhamos. Você vê, eu trouxe o Araguaína aqui, a seleção de Araguaína, e 2 preliminares da seleção brasileira em fase de classificação, uma em 78 e outra em 82, aqui no Serra Dourada, jogando contra a seleção de Anápolis, coisa que nunca aconteceu. Meu sonho é ver os jogadores da categoria de base sendo olhados pelos seus técnicos, pelo seu diretor, pela sua torcida que pode chegar mais cedo. Essa é uma das causas, porque se você for aí, que nós estamos aí hoje pelas 730 fazendo essa categoria de base, tem jogo lá que tem mais torcedor do que qualquer jogo aí nosso de campeonato goiano. Milton, com toda essa experiência que a gente já viu aqui, que você demonstrou, queria saber o que você
vê no futuro do futebol goiano a curto prazo? Olha, a curto prazo, eu estou vendo um trabalho nas categorias de base importantíssimo. E vou dizer para você, o Goiás é um exemplo para o Brasil. Se você pegar a categoria do Goiás, do 15, do 17 e do 20, eu vou te enumerar, às vezes até por nome aqui, 25 jogadores que têm condições normais. Não estou dizendo craques, não. Condições normais de jogar em qualquer time nosso. Não estou dizendo só no Goiás, qualquer time nosso. O Atlético, infelizmente, passou 10 anos deixando suas categorias de base a esmo. O Vila Nova, com todas as dificuldades, tem umas categorias de base com excelentes jogadores. Se você pegar o banco do Vila, 6, 7, 8 jogadores não interessa, mas estão no grupo, né? Porque eles puseram por causa da condição que foi acontecendo. Mas todos eles, o Patrick é melhor do que o lateral esquerdo, o Anderson é melhor do que o lateral direito, né? O menino Arthur é questão de tempo, ele é melhor do que o Francisco. Isso eu estou dizendo aqui com conhecimento, não estou falando porque eu vi o jogador tal, não. Nós temos aquele menino que é o filho do Arides, lá, o Laus, que é ótimo jogador. Nós temos jogadores, aquele menino que veio do Goiás, André, que está lá, é ótimo jogador. E assim nós temos, se você enumerar, eu considero um dos melhores jogadores do Vila, teve um probleminha, não foi na Copa de São Paulo, é o Vec, volante. Esse menino tem 18 anos, fez 18, gente. O futebol que esse menino tem, a experiência que ele tem que ser aproveitado. É isso que não está sendo aproveitado. Eu acho que tem que ser aproveitado. E outra coisa, gente, pelo amor de Deus, saiba aproveitar as categorias de base. Não é por 8, 10, como o Vila pôs no Campeonato Goiano, contra o Trindade, só um profissional. Aí todo mundo ficou doido em campo, faltou alguém para falar. Por que o Goiás não ganha? Tem algum líder lá falando com alguém? Não tem. Então nós precisamos disso em campo. Então é isso que nós estamos precisando. Eu acho que, você vê, eu vou dizer para você, por exemplo, nós deixamos aí, de 91 para cá, eu devo ter passado das minhas mãos, eu não gosto de falar isso porque depois você é cobrado na rua, mas como é um programa especial, um programa que eu vou abrir até aqui, uma coisa que eu não faço, e não faço em lugar nenhum, é porque eu sou questionado e perguntado pelos meninos que estão bem para ir para a seleção brasileira. Tudo passa na minha mão, eu posso dizer isso aqui hoje, e não quero ninguém amanhã me falando nada não, estou dizendo aqui em termos jornalísticos, em termos de coisa, porque... Você é consultado? Todos eles. Por quem? Pela seleção, pelos técnicos da seleção, pelo departamento de categorias de base da seleção brasileira, não é que eu sou consultado para indicar, eles vêm, olham, eu passo uma lista lá dos que estão aparecendo, eles olham, tem gente que nem sabe que tem alguém aí, só que na hora que vai, quem é esse rapaz fora de campo? Quem é ele na vida normal? Então é isso que nós temos que passar. Como ele foi durante o ano todo, porque eles não viram todo dia. Porque eles podem ter vindo hoje e ele ser bom hoje, e amanhã ele deixou de ser. Né? Ou então não saiu bem. Então, quer dizer, esses jogadores, deu do Adinã para cá, Christian, o Fernandão, o Fernando, né? Fernando, eu tenho o prazer de falar que o Fernando eu trouxe aqui na época o Branco, que era o diretor da Federação Goiana de Futebol, ele veio ver um jogador e levou o Fernando. Né? Ele veio ver o Luciano, ele veio ver um lateral esquerdo do Vila, veio ver o Fábio Bahia e levou o Fernando. E o Fernando quem é hoje? Né? Tá lá no Chelsea, né? Master Chiefs. Então, quer dizer, você vê o que é, né? Então a gente tá aí. E outra coisa, eu faço isso e nunca cheguei lá do pai ou do diretor, ou no cara e falei, eu mandei, eu quero alguma coisa. E nunca ganhei uma camisa. Para dizer que eu não ganhei nada no futebol, eu vou dizer para você, eu ganhei R$30 mil de um caso que eu resolvi, que esse caso eu faço questão de dizer, está marcado na minha vida como importante, é o do Sandro Hiroshi. Porque o Sandro Hiroshi era da Federação Tocantinense, é do Tocantinópolis, que é o meu amigo freguês, que é o Salim, hoje é secretário de esporte lá em Palmas, e o Tocantins estava perdendo ele por gato, né? E não era o gato. O problema é a transferência do jogador da Federação Tocantinense. Então eu consegui ir lá resolver. Aí o São Paulo deu 300 mil pro Tocantins, tinha comprado ele por 2 mil do Rio Branco. Foi quando surgiu aquele jogo contra o Botafogo. Contra o Botafogo. E quem dedou foi um dono do cartório de Araguaína que fez o ano a mais do Sandro Hiroshi e era botafoguense. E aí dedou. E posso até dizer o nome, mas eu vou falar para você. E aí surgiu esse campeonato brasileiro que tem antes dele e depois dele, do Sandro Hiroshi, né? Que teve que fazer um campeonato. E o São Paulo, doido para pegar a transferência do Sandro Hiroshi, deu 300 mil Tocantins, o Salim me deu 30 mil. Então, quer dizer, hoje é uma coisa que eu estou falando que ninguém sabe. Então, a única coisa que eu ganhei do futebol, a minha mulher fala, você já pensou se você recebesse tudo que o povo devia, ou deve,
você estava rico. Milton, a gente vê, por exemplo, a Federação Mineira tem uma competição de categoria de base, a Federação Paulista tem a Copa São Paulo há muitos anos, a Federação Gaúcha patrocinava até pouco tempo o Campeonato Brasileiro. Por que é que aqui em Goiás nunca houve nenhuma competição assim nacional de categorias de base? Olha, a única que eu fiz e foi sucesso, duas aliás eu fiz. Um foi a Copa Centro-Oeste, que era, inclusive, estava surgindo o mesmo problema na época da Liga, em 2002, né, as ligas, e estava fazendo uma liga para poder acabar com a CBF. Como a CBF queria sentir, fez mais ou menos parecido. Aí pegou a Federação Goiana aqui e fez, ó, vê aí, faz um campeonato das seleções aí da Copa Centro-Oeste, de Sub-20, para poder ver o que dá. Deu em nada, porque houve o campeonato, houve até nós até trouxe a seleção Sub-17 aqui, né, no encerramento dessa liga, e nós ganhamos 2-1 da seleção com o Robinho, com o Diego, aquela seleção toda que tinha Sub-17, foi campeão mundial. Então eu quero dizer para você o seguinte, no meu sonho, na minha coisa, eu quero voltar, e já pedi para o André vir 1000 vezes, mas quando eu não vou falar mal do André, porque ele realmente faz um trabalho excelente, até disso aí o negócio da terceira divisão. Ele fez um campeonato enxuto da primeira, um campeonato enxuto da segunda, liberou a terceira justamente para os amadores, aí entra a minha parte, que era uma ideia que eu tinha conversado com o Jefferson Aragão, e ele achou a ideia, não na maneira que foi a terceira, mas a terceira seria o primeiro grau de quem vem do amador, vem da Copa Fras, vem do Campeonato Amador para poder disputar a terceira. E realmente, se você pegar, é mais ou menos isso. A ideia foi boa e ela é liberada, quantas equipes quiser. Mas então, isso aí foi muito bom. Mas eu quero ainda voltar. E o André eu já pedi, André, dá uma olhadinha para o amador, porque realmente não sei. Primeiro eu queria o Estádio Olímpico, não consegui, que era um dos sonhos meus. Como tem o Zeca Pugliese em Anápolis do Amador, eu queria o Olímpico naquela época que estava naquela situação, que seria ótimo. Aí nós poderíamos fazer um campeonato aqui fabuloso de amador. Então acabou não acontecendo. Mas eu quero ainda, antes de... eu acredito que eu vou viver muito, eu estou perto dos 70, né? E eu vou tentar mais vezes que volte um campeonato aqui, pelo menos na categoria de base, a nível nacional. Eu acho que essa é a importância. E Goiás cabe isso. Eu fiz um campeonato que ficou para a história, viu, Jéssica? O feminino brasileiro, aquela vez do Vasco, Portuguesa, São Paulo, com a melhor campeonato já feito hoje feminino, que eu sou também um dos fundadores do feminino, com Ponto Frio, Bonzão daquela época, o Aliança e o Atlético surgiu depois, né? E o Radar, eu trouxe aqui o Radar várias vezes para jogar com o Ponto Frio, que era o Oswaldo, que era gerente do Ponto Frio Bonzão, e era um sucesso que feminino daquela época. Milton, a marca Futebol de Goiás e suas histórias reconhece os seus serviços prestados ao futebol goiano. Muito obrigado por ter nos dado o privilégio de conhecer um pouco mais da sua história. Eu quero agradecer a vocês que fazem um programa que a gente sonhava em Goiás. Teve alguns detalhes, alguns programas, mas vocês fazem com a perfeição e com dados certos, com dados que realmente buscado. Que trabalho vocês fazem? Você não sabe o tanto que é comentado. Eu posso dar o feedback para você, porque eu vivo futebol 24 horas e eu disse isso, e todo lugar que eu chego, vocês são realmente de parabéns, porque, olha, que coisa boa você ser massageado, seu ego, né? Não é orgulho, não é coisa nada. Isso é uma coisa que o ser humano tem. Né? Não quer nada em troca, mas só de ser massageado, contando a sua história e a oportunidade que você está dando para vários jogadores. Quando eu termino lá meus comentários na categoria de base, eu já fico direto para me ouvir quem vai ser. E por incrível que pareça, todos que você fez, eu tive uma participação de conhecimento. O último, Roark Douglas. Quem não lembra do Roark Douglas com um sininho de cavalo, de mula, batendo lá no meio dos 33 jogadores do Goiás que faleceu agora. Luiz Rótoli, né? Pouca gente lembrou dele, mas eu trabalhei com ele no rádio. Então, quer dizer, a gente tem essa coisa toda do rádio que eu gosto. Eu quero encerrar no rádio. Talvez nem na minha empresa. Mas é um orgulho, uma satisfação que eu tenho falar com vocês. E quero agradecer aqui, aproveitando, porque sem ela e sem eles, eu não poderia estar aqui hoje no meio esportivo, que é a minha esposa Sônia, meus filhos Milson, Daniela e Valeire. São pessoas que eu tenho que agradecer. Agora, se eu não falar nos genros, tem que falar no Jairo, meu genro, o Marcelo, e a Gabriela, que realmente é uma pessoa. Agora, como é que eu faço? Tem que falar os netos. Yasmin que está trabalhando, um abraço. O João Pedro, a Júlia e
o Matheus. Um abraço a todos eles, que realmente é o motivo e a motivação que eu tenho de viver. Mas como é bom estar com vocês. Milton Bueno de Faria, um baita personagem para um baita programa, o Futebol de Goiás e suas histórias. João Paulo de Medeiros, Vinícius Tóndolo, Gerliezer Paulo. E para encerrar essa edição especial do Futebol de Goiás e suas histórias, você fica com o quadro Museu do Gol. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Os números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Jair pode marcar a ponta, tira a gol. É hora de Museu do Gol. No dia 17 de novembro de 2013, o Goiás buscava confirmar sua vaga na Copa Libertadores da América de 2014. A equipe esmeraldina, liderada por Walter, venceu o Internacional no estádio Serra Dourada por 3-1, assumindo a terceira colocação na tabela de classificação. O terceiro gol do Goiás foi marcado pelo atacante Rony. E no Museu do Gol, a emoção você confere na voz do maior talento da narração esportiva do país. O garotão que chacoalha a galera, Ronaí Mendes. Walter vem pro levantamento, inverteu a jogada lá do outro lado, Vitor dominou, chegou com tudo, olha o terceiro gol do Goiás, podendo nascer a cabeçada de Rony, chacoalhou! É do Goiás, é do Verdão de cabeça, Rony subiu bonito, subiu com estilo, subiu com categoria, uma cabeçada maravilhosa no canto baixo esquerdo, não teve chance pro goleiro Muriel. Rony, ele brilha de novo, Rony, alegria do meu povão esmeraldino, demais o gol que ele faz. Rony, olha lá onde a bola foi parar, é o terceiro do Goiás, o segundo do Rony, quando meu relógio marcava 37 do segundo tempo, é pura felicidade a torcida do Goiás no Zé Dourada. Rony camisa 7, é o Verdão que agora tem 3, e o Rony leva a loucura o senhor Sebastião em Aparecida de Goiânia, o André Leandro lá em Anápolis, o comandante Elton Freire e também o Marcelo em Abadia de Goiás. Agora Goiás, Verdão, uma Libertadores 3, Internacional 1, e a galera vibrou, a bola entrou, a rede chacoalhou. Chacoalhar, e eu quero ver. Fica por aqui a edição de número 80 do programa Futebol de Goiás e suas histórias, abraçando o Léo Curado, o Adélio Silva e o Paulo César Rocha, que curtem nossa fanpage no Facebook, Futebol de Goiás com Y e Z. Tem um jogo inesquecível? Acesse futeboldegoiás.com.br. Já temos mais de 50 mil jogos cadastrados, mais de 2.500 fichas, perfis de vários jogadores de várias épocas do nosso futebol. Um grande abraço e até o próximo final de semana. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte, e Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Atenção!